realidade é que ninguém gosta que outras pessoas se metam na nossa vida. Você concorda comigo, né? Que é muito chato que alguém venha aqui ditar uma regra de como devem ser as coisas. A não ser que você esteja buscando algum aconselhamento, pedindo opinião pra alguém. É muito chato quando alguém vem querer se meter na sua vida. Só que a questão é a seguinte: na mesma via em que você não gosta que se meta na sua vida, existe um outro impulso, que é o de você se meter na vida dos outros. E é aí que vem tantos problemas na vida da mãe, porque como a maternidade ela é algo cultural, todo mundo nasceu de uma mãe, ou seja, todo mundo tem na sua família um ente que já ficou grávida, que já criou filhos e que tem uma opinião, uma experiência sobre isso, aumentam as chances de, você receber opiniões desnecessárias que não foram solicitadas, mas também de você se meter na vida dos outros. E como você só tem controle sobre 50% dessa via, que é sobre o que você emite, a primeira dica desse vídeo aqui é: pare de se meter na vida dos outros. Pare, né? Policie-se para não ser você a chata que se mete na vida dos outros. Sabe por quê? Porque muitas vezes as críticas, elas vêm com um intuito, né? Um intuito de querer acertar o mundo. O que é isso, Betina? Acertar o mundo? Nós temos uma visão de como o mundo deve ser, do como seria o mundo correto e o mundo errado. E na nossa boa vontade, a nossa intenção principal é querer acertar o mundo, deixar o mundo certo. Mas isso não significa que o jeito certo das coisas acontecerem seja do nosso jeito. Porque assim como nós mesmos temos 24 horas por dia, tantos anos nas costas, né? Só nós convivendo com a nossa própria realidade, qualquer outro ser humano que venha ver de fora um retrato, tirar uma foto da sua vida, ele não vai ter noção, não vai ter controle, não vai ter ciência sobre todo o resto do filme que tem antes dessa fotografia ser tirada. Por isso é errado você querer acertar o mundo conforme a sua percepção de certo e errado. Da mesma forma que se alguém vem opinar sobre a sua vida, você tem que levar em consideração que existe uma grande chance dessa opinião não ser ótima para você. E isso vai falar muito mais sobre a pessoa que está emitindo essa opinião do que sobre você mesma. Inclusive tem uma frase que diz que toda opinião ela vem carregada com um auto-julgamento. Então, toda opinião não deixa de ser uma confissão daquela pessoa que está emitindo esse comentário. Então, já ficou bem claro que a gente não quer ser a pessoa chata que fica dando comentários desnecessários, porque a gente também não gosta de receber. E dessa forma, a gente vai diminuir os nossos níveis, né, de pagar com a língua as coisas que a gente fala. E o que eu quero te dizer também com isso é o seguinte: que todo mundo, todas nós, estamos vivendo uma batalha interior que outras pessoas desconhecem. Todas nós, todas as mulheres, todas as mães, todas as tentantes, todos os homens, todos os pais, todos os avós, eles estão vivenciando alguma dificuldade, alguma batalha que a gente desconhece. Existe um psicólogo chamado Jordan Peterson. Eu sou fã dele, assim, eu consumo muito o conteúdo dele. E ele tem uma frase que diz assim: arrume a sua vida antes de querer arrumar o mundo. Isso é muito forte e eu vou ilustrar essa frase com uma história pessoal minha. Quando eu tava saindo de casa ali com 16 anos, eu fiz cursinho, né? Vim fazer cursinho em Porto Alegre, não passei no vestibular aqui em Porto Alegre e fui morar em Pelotas, fazendo um curso que eu não tinha desejo, assim, como sempre quis ser aquilo, não era um sonho meu, e era um curso de Relações Internacionais. E quando eu fui para Pelotas fazer esse curso, eu comecei a vivenciar uma realidade muito diferente da que eu vivi em casa. Eu venho de uma família muito tradicional, bem conservadora, do interior do Rio Grande do Sul. E quando eu cheguei em Pelotas, na Faculdade Federal, de um ensino de humanas, que falava sobre ciências políticas, sobre história, eu me deparei com um mundo muito diferente e um mundo que fazia muito sentido. Então, eu me deparei com esse mundo muito diferente e é um mundo que fazia muito sentido e que conflitava com absolutamente tudo que eu aprendi em casa, né? E eu lembro muito bem, assim, que no primeiro semestre eu aprendi sobre a guerra da Síria. E eu falei assim, gente, como pode? Como eu sou egoísta por não estar lutando pela Síria, e sobre a Palestina, e sobre o Israel, e todo aquele mundo árabe, né? Toda aquela conjuntura
me deixava muito mal e eu brigava com todo mundo, eu me tornei uma pessoa reativa, né? Eu chegava em casa, na casa dos meus pais, quando era pra ser assim, o final de semana que a Betina voltava, né? Era 350 quilômetros de Pelotas até Taquara, que é a cidade dos meus pais. Quando eu chegava em casa, eles queriam me curtir, eu era, assim, a pessoa que ficava, assim, bombardeando os meus pais de notícia ruim, tentando deixá-los culpados, querendo trazer essa carga de os problemas do mundo tem culpa tua, é culpa de vocês. E eu lembro que o meu pai me falou uma frase que talvez ele nem saiba, né, que essa frase foi tão importante pra mim. E ele falou o seguinte: Betina, enquanto tu tá tão preocupada com a Síria e não tá resolvendo nenhum desses problemas, nós aqui em casa não estamos recebendo nenhuma atenção. Os problemas aqui de casa estão parados. Esses problemas aqui, tu não tá afim de querer resolver com tanta ênfase como tu quer resolver o problema da Síria? E aí, naquele dia, eu fiquei me sentindo muito culpada, porque muitas vezes a gente fecha os olhos para grandes problemas que estão aqui, ó, nos nossos olhos, na nossa realidade, no nosso pequeno mundo, arrumando o nosso quarto, e a gente não tá dando conta desse serviço e já quer, né, ser super heroínas e querendo acertar todas as coisas de errado que tem no mundo. Então, o primeiro passo pra gente ser forte o suficiente pra querer bater no peito e querer mudar o mundo, querer acertar as coisas que estão de errado, deixar certo as coisas que estão de errado externamente, é a gente cuidar muito bem do que internamente, do nosso núcleo, está sob nosso controle. Se todas as famílias derem conta de serem impecáveis com o seu núcleo familiar, se todo ser humano for impecável com a sua saúde mental, com a sua saúde física, conseguir, né, estar super de acordo com aquilo que acredita internamente, aí sim eu acho que a gente vai conseguir mudar o mundo de verdade.